Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos mais uma vez, eu espero que seja mais uma vez no meu canal, se não, bem-vindos pela primeira vez no meu canal. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre um outro processo que acontece na terceira semana de desenvolvimento embrionário, que é a neurulação. E aí, diz para mim, estão gostando dessa sequência de aulas de embriologia geral? Gostaram da divisão que eu fiz para cada semana de desenvolvimento embrionário? Pensei em fazer essa divisão para que as aulas fiquem mais curtinhas e a gente possa falar com mais calma de cada um desses processos. Bom, pessoal, no processo de hoje, que a gente vai falar sobre neurulação, a gente precisa definir o que é neurulação. E neurulação é o processo de formação do tubo neural, uma estrutura importante na formação do sistema nervoso central. Então, como sempre, eu falo para vocês aqui inicialmente os objetivos da nossa aula, e os objetivos da nossa aula de hoje são descrever as etapas do processo de neurulação, determinar as estruturas indutoras deste processo, determinar as divisões do tubo neural que resulta da neurulação e seus respectivos derivados, e falar de uma outra estrutura muito importante que é formada na terceira semana, a partir também de estruturas até mesmo origem das células do tubo neural. Me enrolei aqui, né, pessoal, que é absurdo, que é a crista neural. A gente vai ver que a crista neural é muito importante. Eu já falei muito dela em outras aulas de embriologia, por exemplo, do sistema cardiovascular, e a gente vai falar um pouquinho melhor dela aqui hoje, tá bom? Preparados? E aí, gente, antes de eu começar, eu preciso saber aquilo, né? Você já está inscrito no meu canal ou você só está assistindo? Se está só assistindo, se inscreve lá, me ajuda, compartilha, ativa o sininho, curte o canal, fala para mim o que você está achando, diz que curso você faz, onde você estuda, me dá sugestões do que eu possa melhorar, porque o objetivo principal desse canal é que você aprenda, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, como a gente já falou inicialmente, o processo de neurulação ele acontece na terceira semana de desenvolvimento embrionário, né? E a gente já viu vários outros eventos dessa terceira semana, sendo que o principal deles é a gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos. Bom, o embrião, então, na terceira semana, a gente já viu que ele tem 3 folhetos. Ele vai ter um ectoderma, ele vai ter um mesoderma e ele vai ter o endoderma. Pois então, hoje a gente vai falar mais precisamente, melhor falando, do ectoderma. Por quê? O processo de formação do tubo neural e da crista neural, que não está aparecendo aqui, acontece a partir do ectoderma, tá? Na terceira semana de desenvolvimento embrionário, por indução da notocorda e do mesoderma paraxial, que posteriormente vai formar os somitos, e a gente vai falar isso numa próxima aula, o ectoderma, que está aqui acima dessas estruturas, ele vai sofrer um espessamento e uma diferenciação, e vai ser chamado de neuroectoderma, tá? Então, as estruturas indutoras do processo de formação do tubo são a notocorda e o mesoderma paraxial. Aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando a gente estudou a gastrulação, e falou também de notocorda, não sei se vocês lembram, que a notocorda era formada a partir do nó primitivo. Então, ela não era formada ali na região caudal do embrião, ela era formada a partir do nó primitivo. Na altura, que a gente fala de 4º ao 6º somitos. O que são somitos? São as estruturas derivadas do mesoderma paraxial. Então, o tubo neural também vai ser formado ali, na região entre 4º e 6º pares de somitos, tá? Ali, então, como eu disse anteriormente, o ectoderma ele vai se espessar e se diferenciar, e vai ser chamado, então, de neuroectoderma. As regiões laterais, que é essa parte aqui, que não é neuroectoderma, a gente vai chamar ectoderma de superfície. E a epiderme vai ser formada a partir desse ectoderma de superfície. E outras estruturas, tá? A gente tem formação de estruturas no olho, oculares, a partir desse ectoderma de superfície, a gente tem estruturas ópticas também, mas isso é papo para uma próxima aula.
Bom, o que vai acontecer então com esse neuroectoderma espessado aqui? Quando ele fica mais espesso, ele forma uma estrutura que a gente chama de placa neural, tá vendo? A placa neural é essa região que está aqui associada à notocorda, é uma região mais espessa, que aqui está em azul mais escuro. Essa é a placa neural. Ao lado da placa neural, a gente também tem em azul, também derivado daquele neuroectoderma, a crista neural. As cristas neurais em formação, tá bom? Bom, o que vai acontecer com essa placa? Ela se espessou e vai surgir aqui, ó, no centro dela, uma invaginação, uma depressão. E essa depressão, ela vai ficando cada vez mais profunda. E a gente vai chamar essa depressão aqui da placa neural, que vai ficando cada vez mais profunda, de sulco neural. Tudo bem? Bom, conforme o sulco neural vai ficando cada vez mais profundo, essas regiões aqui, ó, laterais da placa, vão se aproximando, que aqui a gente está vendo em verde, estão vendo? Então, o sulco vai ficando profundo, essas regiões laterais aqui da placa vão se aproximando. Elas vão se aproximar e vão se fusionar. Ó, aqui já é a crista formando. Essa região, então, vai se aproximar e vai se fusionar. Para formar quem? O tubo neural. Então, a gente tem etapas do processo. Tem a diferenciação do ectoderma em neuroectoderma, o espessamento do ectoderma formando uma placa neural, o surgimento do sulco neural, que é uma depressão que surge na placa, olha só falando placa, na placa, tá? Esse sulco vai se aprofundando e as pregas, que são essas dobras aqui, ó, que estão aqui nessa parte lateral, vão se aproximando. Essas pregas se aproximam tanto que vai chegar um momento em que elas vão se fusionar, formando o tubo neural. Bom, o tubo neural, então, que é essa estrutura que derivou da fusão das pregas neurais, ele vai ser uma estrutura tubular que vai estar lá em toda a extensão do embrião, derivado do neuroectoderma. Só que ainda na terceira semana de desenvolvimento embrionário, esse tubo neural ele vai se diferenciar e vão surgir dilatações. Essas dilatações do tubo neural são chamadas vesículas encefálicas primárias, tá? Elas surgem na terceira semana ainda de desenvolvimento embrionário, já chegando na quarta, mas na terceira. São 3 vesículas encefálicas primárias. E uma coisa importante é o seguinte, elas vão surgir nos 2/3 craniais do tubo neural, porque o terço caudal do tubo neural vai formar a medula espinal, tá? Então, aqui, nos 2/3 craniais do tubo neural, vão surgir, depois que o tubo é formado, pela fusão das pregas neurais, vão surgir 3 dilatações, né? Isso é uma diferenciação do tubo. Estas dilatações são as vesículas encefálicas primárias, tá? Bom, quem são essas vesículas encefálicas primárias? Essa aqui, ó, isso aqui é uma vista lateral, isso aqui é uma vista frontal. Essa vesícula aqui, mais anterior, ela é chamada de prosencéfalo. E em alguns livros chamam também de encéfalo anterior, que é até mais fácil, né? Essa vesícula aqui, ó, é o mesencéfalo, ou encéfalo médio. E essa vesícula aqui é o rombencéfalo, ou encéfalo posterior. Observem que essas vesículas possuem uma cavidade no seu interior, que era aquele sulco neural, lembra? Só que quando as pregas se fusionaram, o sulco neural se tornou um canal neural. E a gente vai ver que as cavidades encefálicas, como os ventrículos, terceiro, quarto, laterais, o aqueduto, eles vão derivar desse canal neural. E a parede aqui, ó, é que vai formar o tecido nervoso, ou do cerebelo, da ponte, do encéfalo, do bulbo, tá? Bom, pessoal, continuando aqui. Na 5ª semana de desenvolvimento embrionário, 2 dessas 3 vesículas vão sofrer divisões, tá? Que vesículas são essas que vão se dividir? O prosencéfalo e o rombencéfalo.
Então, na quinta semana, o prosencéfalo vai se dividir, formando o telencéfalo, que vai ser mais anterior, mais cranial, o diencéfalo, que é mais caudal, ali em relação ao prosencéfalo, tá? E o rombencéfalo também se divide em uma vesícula mais rostral ou cranial e uma vesícula mais caudal. A parte rostral é o metencéfalo e a parte caudal é o mielencéfalo, tá bom? Então, aqui a gente tem essas divisões. O mesencéfalo, pessoal, é a única vesícula que vai permanecer como mesencéfalo. Eu digo que ele é uma pessoa, é uma vesícula bem resolvida, porque ele é mesencéfalo quando ele era vesícula primária, ele é mesencéfalo no estágio de vesículas secundárias e ele é mesencéfalo no encéfalo, né? Ele não tem problemas nenhum de personalidade. Bom, pessoal, vai ser a partir dessas vesículas que a gente vai ter a formação dos órgãos das estruturas encefálicas, tá? Então, por exemplo, o telencéfalo, que resultou da divisão do prosencéfalo, vai formar os hemisférios cerebrais. O diencéfalo vai formar os tálamos, tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá? E aqui na região do diencéfalo também vão surgir duas vesículas que vão formar o olho, a retina, a íris, os processos ciliares. Essas são as vesículas ópticas. Tudo bem? Bom, mesencéfalo permanece como mesencéfalo e o metencéfalo, ele vai se diferenciar, em ponte e cerebelo. A parte posterior vai formar o cerebelo e a parte anterior vai formar a ponte. O mielencéfalo vai formar o bulbo, que alguns livros, eu não sei se eram denominações antigas, desculpa, eu não verifiquei isso, era chamado também de medula oblonga, tá? E isso tudo aqui, gente, vai formar o que a gente chama de encéfalo, porque o encéfalo ele é formado, né, pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, tá? Então, essas são as estruturas, são os componentes do encéfalo. Por isso que o nome das vesículas são vesículas encefálicas. Uma diquinha para vocês não esquecerem é o seguinte: na terceira semana são formadas 3 vesículas. 3 de terceira, 3 de vesículas. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. E na quinta semana são formadas 5 vesículas. Ok? Tudo bem? Bom, e a cavidade que está aqui? As cavidades vão formar, por exemplo, aqui nos hemisférios cerebrais, a gente vai ter formação dos ventrículos laterais, vai ter formação na região de diencéfalo do terceiro ventrículo, no mesencéfalo, aqueduto cerebral, e aqui o canal neural na região de rombencéfalo forma a parte superior e inferior do quarto ventrículo. Tranquilo? Perfeito, gente. Vamos lá. Bom, aqui de novo, né, mostrei aquele esqueminha mostrando para vocês a placa neural. Aí a gente tem o sulco neural, aprofundamento do sulco, as pregas se fusionando, e a gente está observando aqui que lateralmente, no esquema que não mostrou muito bem, mas os esquemas do Moore mostram isso muito legal, que lateralmente a prega neural, a gente vai ter umas células se diferenciando, que são as células da crista neural. Então, uma vez que as pregas se fundem para formar o tubo neural, as cristas também vão se fusionar, tá? Ali na linha mediana. Porém, depois de fusionar, tá vendo? Aqui a gente vai ter o tubo e as cristas vão estar aqui. Essas cristas se separam, tá? Elas se separam, elas vão migrar primeiro aqui lateralmente para formar o sistema nervoso periférico, que é formado por gânglios e nervos. Então, os gânglios e nervos derivam de células da crista neural. E elas migram, pessoal, para uma infinidade de lugares e vão estimular a formação de várias estruturas. Para vocês terem uma ideia, as células da crista neural, elas migram lá para a cavidade abdominal para formar a medula de uma glândula chamada glândula adrenal. Bom, essas células são células muito importantes, são estruturas indutoras importantíssimas do processo de desenvolvimento, por exemplo, dos septos cardíacos.
É muito importante a migração de células da crista neural para formar a septação cardiovascular, principalmente do tronco arterioso, que divide, né, que vai originar a aorta e o tronco pulmonar. Mas elas também migram para a região da cabeça, tá? E essas células da crista neural ali na cabeça são responsáveis pela formação de estruturas musculoesqueléticas. Elas vão formar o ectomesênquima e o aparelho faríngeo, que a gente já estudou numa outra aula aí, ele é responsável, que é responsável pela formação da cabeça e pescoço, ele é induzido por células da crista neural. Bom, além disso, as células da crista neural vão contribuir para a formação de 2 das 3 meninges, a pia mater e a quinoide. Como eu disse para vocês, elas contribuem para a septação cardíaca, elas formam os odontoblastos lá nos dentes, tá? Elas se diferenciam, originam os melanócitos, são elas, como eu já falei também, que vai formar o sistema nervoso central, que é formado por gânglios que contêm corpos de neurônios e por nervos que têm os axônios desses neurônios. Elas formam as células cromafins da medula da glândula adrenal e elas também vão se diferenciar, né, como elas formam a parte esquelética da cabeça, então elas contribuem para a formação de osteócitos, por exemplo. Tudo bem? Células importantíssimas, né, gente? Vamos lá. Bom, então o que a gente falou hoje aqui? A gente explicou o processo de neurulação, que é mais um dos eventos que acontece na terceira semana de desenvolvimento embrionário. A terceira semana é muito importante, porque é uma semana de morfogênese, né? Onde a gente tem a formação do sistema nervoso, a gente tem a formação também do sistema cardiovascular. Nessa semana a gente ainda vai ver, mas começa a formação das velocidades coriônicas, que vão resultar na formação da placenta. Nessa semana, nessa terceira semana, a gente viu a formação da notocorda, a gente vai estudar a formação dos somitos, que são responsáveis pela origem, né, do esqueleto das vértebras, e vai ser nessa semana que os tecidos vão ser formados, né? E esses tecidos todos derivam daqueles 3 folhetos que a gente estudou, que é o mesoderma, que é o endoderma e o ectoderma. Bom, aí a gente viu que esse processo de neurulação, que é um dos eventos importantíssimos da terceira semana de desenvolvimento embrionário, se o tubo neural não fechar, a gente não tem formação de sistema nervoso, tá? Existe uma substância, o ácido fólico, que é muito importante para que o processo de neurulação aconteça. É por isso que, na maioria das vezes, quando a mulher, né, ela está grávida, o médico ele já indica para ela começar a tomar um medicamento que contém ácido fólico para que ela não tenha deficiência disso, porque a deficiência impede o fechamento do tubo neural, tá? Bom, e a gente tem aqui, tem outras coisas, tá, pessoal, que atuam, que vão levar a provocar anomalias do sistema nervoso. Mas isso é um papo para uma outra aula, porque é muito longo e complicado. Mas o ácido fólico é essencial, tá? Bom, então a gente sabe que esse processo de neurulação, que é o processo de formação do tubo neural, ele é induzido pela notocorda e pelo mesoderma paraxial. Já dando um spoiler da próxima aula, esse mesoderma paraxial ele vai se diferenciar formando os somitos, tá? Bom, e o que acontece durante a neurulação? O neuroectoderma, né, que vai se diferenciar por indução dessas estruturas, ele vai se espessar, formando a placa neural, vai surgir uma invaginação, que é o suco neural, que vai se aprofundando e aproximando as regiões laterais, que são as pregas neurais. Essas pregas neurais, conforme vão se aproximando, alguns embriologistas achavam que o tubo neural nessa fase parecia uma goteira. Então, tem a etapa de goteira neural, tá? Uma vez que essas pregas se aproximam e se fusionam, a gente tem a formação do tubo neural e do canal neural, que derivou daquele suco. O tubo e o canal vão formar o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Né? Lembrando que o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ainda formado, né, a partir desse neuroectoderma, a gente tem a formação da crista neural, que são células que se diferenciam desse neuroectoderma lateralmente às pregas neurais. A crista vai formar o sistema nervoso periférico e vai migrar para uma infinidade de locais, né, para várias regiões do nosso corpo,
estimulando, se diferenciando em diferentes... Ai, ficou horrível, né? Se diferenciando em vários tipos celulares. Por exemplo, os melanócitos, que estão na epiderme, se diferenciam de células da crista neural. Os odontoblastos, que estão nos dentes, se diferenciam a partir de células da crista neural. As células cromafins, que produzem adrenalina e noradrenalina, que estão na adrenal, se diferenciam a partir de células da crista neural. E elas formam a parte conjuntiva derivada do mesênquima, que a gente vai chamar de ectomesênquima também, principalmente na região de cabeça e pescoço, certo? Bom, as vesículas encefálicas são dilatações que surgem no tubo neural depois da formação dele, né? E a gente tem vesículas encefálicas primárias e secundárias. As primárias são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, e as secundárias são telecéfalo e diencéfalo, que derivam do prosencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, que derivam do rombencéfalo, e o mesencéfalo continua como uma vesícula só. Bom, uma outra coisa que é importante para a gente terminar aqui, que eu não falei com vocês, eu expliquei que o tubo neural ele vai se fechando ali na altura entre 4 e 6 pares de somitos, né? Na região que está associada à notocorda, que se forma a partir do nó primitivo. Bom, as duas últimas regiões a se fechar do tubo neural, a gente chama de neuroporos. Neuroporo rostral e neuroporo caudal. Porque esse fechamento, gente, não é igual um zíper, não. Ele é pontual, tá? Então, ele começa ali na altura de 4 e 6 pares de somitos, aí se forma mais no outro pedacinho e tal, e vai acontecendo pontualmente. São vários neuroporos que surgem. E os dois últimos, que vão se fechar por volta do 25º e 27º dia de desenvolvimento, são o neuroporo rostral e depois o neuroporo caudal. Tudo bem? Ufa, ficaram cansados? Coisa beça, né, gente? E muito importante essa aula de hoje, essa aula de embriologia geral, terceira semana, neurulação. Bom, pessoal, mais uma vez aqui está a bibliografia consultada. Vocês sabem que eu adoro esses livros. Eu não coloco a edição aqui porque isso depende, né, da edição que vocês vão ter disponível na faculdade de vocês, no curso de vocês. Mas esses 3 livros são muito importantes e lembrando que não basta só assistir a minha aula. Tem que estudar, né, gente, nos livros, que é lá que vocês adquirem conhecimento maior, vocabulário e entendem melhor a embriologia, essa ciência tão linda que eu amo tanto, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje sobre o processo de neurulação. Espero estar ajudando vocês no entendimento da embriologia e queria agradecer mais uma vez a audiência, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês no meu canal. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente nos vídeos, né? Me diga o que vocês estão achando dessas aulas, que curso que você faz, onde você estuda, se eu estou te ajudando ou não. E se você puder e quiser, seja membro do meu canal, que assim você pode ter acesso a benefícios exclusivos. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!